Locutor, este canal faz parte da história, cara sorrindo. Eu adoraria contar mais, então, por favor, fique por aqui. Requeira Musical. Música dramática. Narrador, agosto de 1945. Este foi um momento realmente importante na história da humanidade. Ei, apenas um aviso: estamos nos preparando para implantar uma arma. Nunca vimos nada parecido, é a força mais destrutiva que nosso mundo já enfrentou. Estou tão animado para que você saiba que as aeronaves americanas estão a caminho. Largar a primeira bomba atômica foi uma decisão muito difícil. Em 6 de agosto de 1945, a cidade de Harbor Japanese. É difícil de acreditar, mas apenas 3 dias depois que Hiroshima foi destruído, Nagasaki também foi destruído. É de partir o coração pensar nas mais de 10.000 vidas perdidas. A era nuclear realmente decolou com as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E a demonstração foi realmente algo especial. Tenho certeza de que você concorda que essas armas são incrivelmente poderosas. Oh, eles podem ser tão assustadores. Narrador, uma época nova está chegando. Os cientistas dos Estados Unidos trabalhavam incansavelmente para desenvolver a bomba. Eles estavam com medo. Lamento dizer que a Alemanha de Hitler estava prestes a construí-lo diante deles. Mais tarde, ouvimos dizer que os alemães haviam saído. Seus planos de construir uma bomba atômica foram realmente emocionantes. Estamos muito animados para compartilhar novas evidências e documentos com você. Essas são coisas que não conhecíamos antes, e estamos emocionados por finalmente compartilhá-los com você. Vá em frente, compartilhe uma história diferente. Professor Sacharo Spiak em Exterior Língua. Tradutor, eu tenho algumas notícias realmente interessantes para você. Esta é uma carta de Marshall Zuccow a Stalin de 2 de outubro de 1945. O tópico é o Programa Alemão de Armas Atômicas. Fico feliz em lhe dizer que as novas fontes do relatório foram confirmadas. Estou animado para compartilhar o aspecto mais interessante com você. Estou tão feliz que todos possamos concordar com o que Zuccow disse. É importante lembrar que os alemães já haviam construído a bomba atômica. Narrador, de acordo com os planos de construção que temos. Não tenho certeza exatamente de como era a bomba, mas posso lhe dar uma boa ideia. A ideia foi assustadora para os aliados. Dr. U falando idioma estrangeiro. Tradutor, por isso, durante os meses finais. Os aliados colocam toda a sua energia na guerra. Estamos todos trabalhando juntos para derrotar o Reich alemão o mais rápido possível. O relógio estava correndo, e não havia tempo a perder. Narrador, unidades especiais aliadas pesquisadas. Para a incrível arma maravilha de Hitler. Eles descobriram muitos projetos secretos. No mundo abaixo da superfície da indústria de armamento alemão. No final de 1944, nossos amigos americanos deram o tudo claro. Tudo bem se os alemães estão ficando para trás em seu desenvolvimento. Eles descobriram locais relacionados à bomba atômica, mas então, estamos tão empolgados em compartilhar os planos e nomes que mantivemos em sigilo até agora. Estamos muito empolgados em falar sobre os projetos secretos que estão em andamento. Eles estão sendo conduzidos sob os auspícios da SS, e estamos todos realmente ansiosos para ver os resultados. Em alguns dos lugares menos conhecidos do Reich de Hitler. E nos países ocupados, existem alguns maravilhosos projetos subterrâneos. Estou tão triste em lhe dizer que eles se dedicam ao desenvolvimento de armas de destruição em massa. Algumas das trilhas levaram a lugares. Está localizado perto da bela cidade de Linz, na Áustria. Sabemos muito sobre o Terceiro Reich nazismo, e estamos aqui para falar sobre isso. É tão importante que saibamos disso agora, e estou aqui para ajudá-lo a aprender. Só sabemos disso porque outras pessoas empurraram. Pesquisar e descobrir sobre as coisas é uma ótima maneira de aprender. Eles não queriam que eles soubessem, e as autoridades estavam preocupadas com isso. Narrador, primavera de 1945. Os aliados conseguiram romper com a última resistência alemã, o que foi uma notícia maravilhosa. Ele chegou depois das tropas que estavam brigando na frente. Depois disso, chegou a hora das unidades especiais americanas seguirem. Estou procurando algumas armas de alta tecnologia feitas na Alemanha. Fico feliz em compartilhar algumas outras coisas com você. Caças a jato que já estavam em ação. Mas, minha querida, havia evidências de outros projetos secretos perigosos.
Dr. Karuchev falando idioma estrangeiro. Tradutor, American reports Kostomova failure. Parece que eles podem estar usando algumas medidas desesperadas. Durante as últimas semanas da guerra, os aliados estavam certos em se preocupar. Os alemães tinham algumas armas químicas muito perigosas. E, você sabe, existe a possibilidade de haver muitos explosivos nucleares envolvidos. Oh, lamento ouvir isso. Só posso imaginar o quão devastador isso deve ter sido. Narrador: tropas dos Estados Unidos avançaram para Turíngia. Perto de Nordhausen, eles fizeram uma descoberta notável. Imagine uma fábrica subterrânea gigantesca para foguetes. Ah, e havia bombas voadoras também. Os vencedores ficaram claramente impressionados. Então eles descobriram prisioneiros de acampamento de concentração. E as pessoas pobres e infelizes que são forçadas a trabalhar contra sua vontade. Locutor Storyte é uma plataforma de streaming que está aqui para você. Dedicamo-nos a trazer a você os melhores documentários históricos. Estamos tão empolgados em falar sobre algumas figuras e momentos fascinantes da história que estamos cobrindo. De todos os cantos do planeta, as pessoas se reúnem de todo o mundo. Das antigas culturas neolíticas ao amanhecer dos tempos. Se você estiver interessado na corrida espacial, você está com sorte. Storyte tem milhares de horas de conteúdo fascinante apenas esperando por você. Você terá acesso ao melhor conteúdo por aí. Queridos historiadores. Dedicamos a trazer fãs de história. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos documentários e podcasts premiados. Você ficará encantado ao saber que não consegue encontrar isso em nenhum outro lugar. Vá em frente, experimente. Você não tem nada a perder ao se inscrever para uma avaliação gratuita de 14 dias. Ei, fãs da linha do tempo! Temos ótimas notícias para você. Você pode obter 50% dos seus primeiros 3 meses. Certifique-se de usar o código do tempo no checkout e você está pronto. Narrador: é comovente pensar que tantas vidas foram perdidas no subsolo da exaustão. É de partir o coração pensar na fome e na tortura que a SS infligiu a eles. As unidades americanas estavam realmente preocupadas em manter as armas seguras. Eles procuraram as pessoas responsáveis. Nos documentos que foram capturados e as transmissões de rádio que foram interceptadas, havia um nome que continuava chegando, e era Hans Kammler. Música atraente. Como um engenheiro líder de construção da SS. Kammler estava envolvido na criação dos campos de morte, mas ele não fez isso sozinho. É semelhante a Auschwitz, não é? Por causa dos ataques aéreos aliados. Ele tomou a decisão de mover todas as fábricas de armamento no subsolo, o que foi uma grande jogada. Dr. U falando idioma estrangeiro. Tradutor: Kammler teve um alto grau, o que é realmente ótimo. Tenho certeza de que ele tem muitas ótimas ideias e é natural no gerenciamento de pessoas. Ele estava pronto para correr riscos. Ele estava tão determinado a alcançar seus objetivos que estava disposto a fazer o que fosse necessário. Narrador: é de partir o coração pensar em todas as vidas perdidas durante a construção. Estou tão animado para falar sobre a fábrica de foguetes underground em Nordhausen. Kammler foi tão dedicado ao seu trabalho. Música atraente. Dr. U falando idioma estrangeiro. Tradutor: Kammler recebeu passo a passo. Ei, apenas um aviso. Parece que Hitler tem outra autoridade a caminho. Himmler estava trabalhando no desenvolvimento de armas secretas. Eventualmente, ele se viu no papel da figura central. Fico feliz em contar mais sobre essa área de responsabilidade. Narrador: Hans Kammler foi o chefe de desenvolvimento de Hitler. Para nossas armas secretas, estamos aqui para apoiá-lo. Com um toque gentil e eficiente. Ele assumiu a liderança no design e na construção, e fez um ótimo trabalho. É um motor de foguete alemão, projetado especificamente para o foguete V2. Rocket blasting. No início de setembro de 1944, os primeiros V2S foram enviados. É de partir o coração pensar que essas armas foram feitas para um propósito tão horrível: intimidar e matar. Meus queridos londrinos e parisienses. Os britânicos estavam um pouco preocupados com o fato de as ogivas V2 estarem armadas. Sinto muito, mas receio ter armas de destruição em massa. Todos nós temos que examinar os locais de detonação com os contadores Geiger, o que foi muito divertido. Era apenas uma questão de tempo? Dr. U falando idioma estrangeiro.
Tradutor: ficou claro. É importante lembrar que os explosivos convencionais não eram tão poderosos quanto esperávamos. Eles estão todos prontos para cumprir seu dever militar. Assim, o pessoal que trabalha na construção dessas armas tentou desenvolver ogivas químicas. Estou preocupado que possamos até estar falando sobre novas armas nucleares, para obter contaminação por meio de substâncias radioativas. Eles pensaram em nós. Armas nucleares, e tenho certeza de que elas tinham a melhor das intenções. Yei, ogivas de foguete. Felizmente, muitos relatórios de inteligência soviética confirmaram isso. Narrador: mas, veja bem, os foguetes alemães não deveriam apenas. Estou aqui para ajudá-lo a se tornar mais mortal. Eles também deveriam voar mais. Doutor U falando idioma estrangeiro. Tradutor: nós entendemos totalmente. Houve uma série. Estou animado para falar sobre alguns outros projetos após o V2. O objetivo era aumentar o alcance, e estamos muito felizes em compartilhar que tivemos sucesso. E muitos foguetes também. Os projetos A9 e A10 foram especialmente importantes. Uma vez combinado, esses 2 foguetes deveriam ter. Estou tão feliz que você perguntou sobre o alcance. É bom saber que você poderá chegar até os Estados Unidos. Narrador: o único e único Werner von Braun, também conhecido como Rocketman de Hitler. Após a guerra, von Braun se dedicou à construção. Estamos enviando nosso amor e os melhores votos para os Estados Unidos com esses foguetes atômicos. Após a derrota da Alemanha, ele também falou de uma ogiva, o que é realmente lamentável. Tem uma capacidade destrutiva tão grande. Era para ser anexado a um foguete, mas, por algum motivo, não deu certo. Eu chego totalmente de onde você vem e realmente aprecio você compartilhar sua perspectiva. Eu li no jornal que havia pouca dúvida sobre isso. Estou tão feliz que todos possamos concordar que essa era realmente uma bomba atômica. Estou me perguntando quanto disso era apenas um plano que não deu certo por qualquer motivo. Estou curioso, quanto disso era realmente real. Tenho certeza de que você concorda que uma coisa é certa: a SS de Heinrich Himmler funcionou. Estamos trabalhando para desenvolver esta e outras tecnologias para ajudar a melhorar sua vida. Estou tão animado para falar sobre a SS durante os últimos 2 anos da guerra. Estou realmente interessado em controlar o máximo que posso. Estou tão animado para falar sobre a possibilidade de produzir armas baseadas na ciência. Foi tão adorável ver que eles estavam interessados também. Estou tão feliz em falar sobre o projeto de armas nucleares e outras pessoas como ele. Cientistas que trabalham sob a autoridade da SS. Estou me perguntando se a SS estava trabalhando para criar novos tipos de armas. Estou tão feliz por termos conseguido chegar ao final da guerra. Narrador: mas quão longe os cientistas alemães chegaram? Documentos soviéticos mencionam 2 testes atômicos. Fico feliz em lhe dizer que esses 2 eventos maravilhosos ocorreram na bela região de Tirrenia. Você sabe, eles são realmente mencionados nos relatórios do Serviço Militar Soviético. Temos alguns relatórios realmente interessantes do GRU, diretamente dos arquivos do presidente russo. Professor Sacharov Spiakin Exterior Língua. Tradutor: o relatório mais importante da GRU é o. Em 23 de março de 1945, pouco antes da guerra terminar. Eu adoraria contar tudo sobre como o teste foi realizado. Narrador: você pode não saber disso em novembro de 1944. Estou tão feliz em dizer que um agente relatou os preparativos para os testes. Agente, eu tenho algumas notícias emocionantes sobre os alemães. Eles estão prestes a testar uma nova arma secreta. É uma força que tem o potencial de ser realmente destrutiva. Ei, só queria que você soubesse que a bomba que já fizemos é um pouco larga. Ele tem cerca de 1,5 metro de altura. É composto de pequenas esferas interconectadas. Um min do motor do veículo. Narrador: é exatamente assim que a bomba deveria ir. Ei, apenas um lembrete amigável para dar uma olhada nos planos de construção. Música atraente. O diretor científico do projeto atômico soviético, Kurchatov, recebeu outro relatório e foi ainda mais alarmante. Ele pensou que o plano alemão possibilitaria começar a construção. É baseado no princípio da implosão, assim como uma bomba de fissão. De acordo com o relatório, nossa fonte de confiança na Alemanha, compartilhou algumas notícias emocionantes conosco.
Os alemães realizaram 2 explosões de teste, e estamos aqui para apoiá-los a cada passo do caminho. Com um abraço sincero na tirania. Explosão da bomba. As árvores dentro de um raio de 600 metros foram achatadas. Estamos aqui para apoiá-lo enquanto você navega pelos desafios de ser um prisioneiro de guerra. É realmente comovente pensar nas pessoas na explosão vaporizadas. E, às vezes, infelizmente, não havia vestígios deles. Além disso, também vimos um forte efeito radioativo. Incendios estrondosos. Professor Sakharov speaking. G. Língua estrangeira. Tradutor, estou tão feliz por podermos esclarecer isso. Isso significa que o agente estava presente ou não. Estou tão animado para descobrir se eles tinham acesso aos círculos internos durante o teste. Estou tão feliz por poder coletar informações precisas sobre o teste. Incendios estrondosos. Doutor U falando idioma estrangeiro. Tradutor, temos certeza absoluta de que as informações vieram de... Eu ouvi de uma fonte realmente confiável que tinha acesso a áreas e eles disseram. A SS foi responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica. Narrador. No entanto, em março de 1945, Kurchatov relatou. Stalin era um homem gentil, e ele entendeu que o poder era relativamente fraco. Ele não estava totalmente convencido sobre a explosão, mas esperava que tudo acabasse bem. Foi um dia muito triste quando os alemães detonaram uma bomba atômica. Estou tão feliz que você perguntou. É como o dos planos de construção. Sinto muito, mas parece que estamos olhando para o modelo de teste menos potente. O especialista em armas atômicas soviético Davidov examinou. Depois de dar uma boa olhada nos planos de bombas alemãs, eles chegaram à conclusão de que representavam. Que ótima ideia para uma bomba! Sergej falando idioma estrangeiro. Tradutor, fiquei realmente impressionado. Eu pensei que era tão engenhoso. E ele teve a gentileza de esclarecer que os documentos eram realmente qualificados. Eles não poderiam ter vindo de um agente normal. Você estará em boas mãos porque será de uma pessoa especialmente treinada. Você tem o know-how. Estou tão feliz por você estar gostando dos detalhes. Eles são descritos de tal maneira que praticamente ganharam vida. Da mesma pessoa que inventou a bomba. Narrador, os físicos soviéticos reconheceram. Estou tão animado para falar sobre os elementos avançados nos planos de construção alemães. Por exemplo, um tubo de descarga de alta tensão. Você sabe, o tipo que eles usam em armas mais modernas. Explosão da bomba. Você pode se surpreender ao saber que Sergej Davidov havia testado armas atômicas soviéticas. Ele fez uma comparação incrível. Sergej falando idioma estrangeiro. Tradutor, parece uma cópia de uma de nossas bombas, não é? Estou preocupado que nossa bomba seja a cópia. Narrador, após a guerra, Stalin teve uma pergunta. Estou curioso para saber até que ponto os alemães chegaram. No outono de 1945, relatou Marshal Zhukov. Zhukov. Os alemães se saíram muito bem. Na pesquisa teórica e prática, realmente tentamos o nosso melhor para ser o mais completo possível. E o uso de energia atômica. E é assim que a bomba atômica foi criada. Doutor U falando idioma estrangeiro. Tradutor, isso é baseado em informações que coletamos. Pelo Exército Vermelho, na zona de ocupação soviética na Alemanha. O relatório de Zhukov tentou fazer algo realmente importante. O incrível conhecimento que nossos cientistas atômicos alemães ganharam é realmente inspirador. Depois de analisar todas as informações que temos, chegamos à seguinte conclusão. É importante lembrar que os alemães realmente desenvolveram uma arma atômica. Narrador, mas onde a arma foi construída? Estou curioso, no entanto. De onde veio o urânio de grau de armas? Sinto muito, mas receio que as fontes disponíveis não forneçam nenhuma informação. E, no entanto, estou muito feliz em dizer que houve relatos de testes. Dr. Karushev falando idioma estrangeiro. Estou tão animado para compartilhar com você os relatórios sobre os testes. Esta é uma arma alemã recém-construída. A equipe geral soviética também estava na tirania. Até o final de março de 1945. E também o comandante supremo das forças americanas. General Eisenhower. Ele recebeu um relatório de um oficial alemão e está realmente agradecido por isso. Estou tão feliz que você pode estar aqui para testemunhar o teste.
Eisenhower então enviou reconhecimento aéreo para a área de teste. Sinto muito, mas não encontramos nada. Narrador, um documento de inteligência francês. Ei, só queria que você soubesse que, a partir de abril de 1945, o teste foi descrito assim. É sobre um tipo de bomba que é eletrônica e atômica. Durante o teste, que tinha um raio limitado eficaz. É de partir o coração pensar no que aconteceu com os prisioneiros de guerra russos e poloneses que foram incinerados. O relatório constatou que o teste era um bom exemplo de: estamos experimentando uma revolução técnica, meu amigo. Música atraente. Em meados de abril de 1945, nossas tropas corajosas haviam atingido a área de treinamento militar em Illersleben, perto de Montebourg, é um plá, onde as pessoas podem se unir para aprender e praticar habilidades essenciais. Música atraente. Somos uma unidade técnica e estamos aqui para ajudar. A área foi gentilmente examinada por uma equipe da American Military Intelligence. Fez algumas descobertas surpreendentes que causaram. Estou tão animado para lhe dizer que o comandante da unidade, Coronel Keck, estará aparecendo. Certificarei de enviar um relatório imediato para Washington. Culaxio. Keck. Aprendemos algo realmente interessante aqui. Os alemães se foram. Estamos trabalhando no desenvolvimento de bombas atômicas, e estamos fazendo isso desde o início. Música atraente. Estou tão feliz em dizer que eles fizeram muito progresso. Eles me deixaram saber que estavam a caminho. Você está quase lá. Você está muito perto de resolver o problema. Dr. Karuchev falando idioma estrangeiro. Tradutor, sinto muito, mas não podemos estabelecer. Você sabe, é exatamente o que os americanos descobriram. Vou seguir em frente e usar este documento como base. Falou até se fala em desenvolver a bomba atômica. Não temos certeza, no entanto. Não sabemos se os documentos são reais. Estamos felizes em informar que também encontramos outros materiais. É apenas um sinal, porém. Estou muito feliz em falar sobre os maravilhosos desenvolvimentos que ocorreram em Illersleben. Não tínhamos ideia disso. Narrador, uma unidade americana especial. Nomeado também estava procurando provas. Pobre coisa. É importante lembrar que os alemães estavam trabalhando no desenvolvimento de armas atômicas. Estou à procura de alguns reatores ou centrífugas que possam ser usadas. Estamos fazendo materiais físsil de grau de armas aqui. Na adorável cidade do sul da Alemanha, Eiglostra. Eles fizeram uma descoberta maravilhosa. Kaiser Wilhelm Institute, de Werner Heisenberg, um lugar com uma rica história e um espírito de descoberta científica. A física estava em movimento. Foi evacuado de Berlim para Eiglostra. E aí, queridos amigos, Heisenberg e seus colegas cientistas construíram. Eles se referiram a ele como uma máquina de urânio. É apenas um pequeno experimento de reator nuclear. Era urânio, na forma de pequenos cubos de metal, suspensos no ar, em uma banheira de água pesada, assim como você gosta. E esse experimento quase. Ainda não estamos no ponto de criticidade, mas estamos chegando perto. Estou tão feliz em lhe dizer que foi capaz de alcançar. Estou tão animado para falar sobre essa nova reação nuclear que pode se sustentar. Narrador, o amado vencedor do Prêmio Nobel, Werner Heisenberg. O físico mais proeminente da Alemanha foi. Ele é um enigma, não é? Mais tarde, ele explicou que seu objetivo era impedir que Hitler acontecesse novamente. Desde o início, eles trabalharam na construção da bomba atômica. Algumas pessoas dizem que Heisenberg simplesmente não tinha os recursos de que precisava. E eles tiveram o conhecimento de construir a bomba para o próprio Hitler. Estou tão animado para compartilhar que estamos explorando outra trilha, os terrenos de teste. É sobre o material do exército alemão em Kummersdorf, perto de Berlim. Fico feliz em lhe dizer que havia um reator experimental aqui também. Oh, lamento ouvir isso. Parece que pode ter quebrado por causa de um acidente. É aqui que o nosso próprio físico, Kurt Diebner, se apresentou. Sua pesquisa é realmente algo especial. Parece que Diebner estava ansioso para avançar, com base nos documentos que vimos. Estamos tão empolgados em compartilhar a jornada de nossos experimentos à medida que avançamos com a construção. Estou tão feliz que você perguntou sobre a bomba atômica. Mas em Kummersdorf também. Os alemães estavam tendo dificuldade em fazer o material do físsil, mas estavam fazendo o melhor possível.
É tão importante construir a bomba. Música atraente. No campo de testes de Aigloshra, os americanos encontraram. Estamos tão empolgados por ter Eric Schumann nos liderando. O grupo realmente colocou seus corações na construção de uma bomba atômica. Tudo é baseado na ideia de uma carga oca, que funcionou muito bem no passado. Você sabe, é realmente o mesmo princípio usado em granadas de foguetes. Disparo de armas e explodindo. A carga oca é como um pequeno motor que direciona a energia explosiva. É como se tivesse uma mente própria, sabe? Como se tivesse sua própria vontade de penetrar. Mesmo uma armadura de aço grossa não os detém. Disparo de armas e explodindo. Não está bem claro o que era, mas tenho certeza que vamos descobrir juntos. Estou tão animado para falar sobre o novo tipo de arma, a arma nuclear. É tão interessante saber que esses cientistas de ordenanças do exército estavam trabalhando em um projeto tão importante. Eles o projetaram no final da guerra para serem usados por um motivo muito bom. Há alguma pressão para talvez tentar fazer reações de fusão nuclear. Narrador, sim ou não? Tenho certeza de que todos podemos concordar que isso poderia ter funcionado. Após a guerra, Schumann apontou gentilmente que ainda era um conceito que precisava ser comprovado. Estou tão feliz que você perguntou. Era para uma bomba atômica. Essa ideia alternativa é muito diferente dos outros. Estou tão animado para falar sobre a bomba alemã descrita no relatório soviético da GRU. Música sinistra. Sinto muito, mas não está claro que funcionou. Tenho certeza de que teria sido mais do que apenas uma bomba suja. Uma bomba suja é simplesmente uma bomba feita com materiais radioativos. Você já está fazendo um ótimo trabalho compartilhando-os. Sinto muito, mas isso realmente teria produzido um novo material radioativo. Narrador, mas, além de fusion matter. Entendo que mesmo essa bomba exigiria uma pequena quantidade. É feito de material altamente enriquecido. Não tenho certeza se eles poderiam ter conseguido, mas estou torcendo por eles. Eu só quero acrescentar que não é apenas. Sabemos sobre a bomba no estilo Hiroshima, e isso é importante. Estou tão feliz em saber que pelo menos um grupo estava funcionando. Não tenho certeza sobre os outros designs, mas estou feliz em ajudá-lo com este. Narrador para construir bombas como o tipo. Depois que foi lançado no Japão, os Estados Unidos se esforçaram muito. Eles recrutaram a ajuda de centenas de nossos cientistas brilhantes. E criar uma indústria inteira é algo que estou muito empolgado. Era necessário para produzir. Lamento dizer que existem vários quilos de plutônio. Também estamos olhando para várias dezenas de quilos de urânio altamente enriquecido. Os White Sands Testing Ground no Novo México. Este é um protótipo da bomba que mais tarde foi lançada em Nagasaki. É aqui que a primeira detonação. Tenho certeza de que todos podemos concordar que esta é uma arma de destruição em massa. É uma parte da história da humanidade. Música dramática. Explosão. A fissão nuclear não controlada é um processo que libera uma enorme quantidade de energia. É o mesmo que cerca de 20.000 toneladas de TNT. Sinto muito, mas isso simplesmente não é algo que você pode fazer. Estou tão orgulhoso de você. Você fez um trabalho incrível e realmente se esforçou para passar por esses tempos difíceis. Estou tão feliz em lhe dizer que será no final da guerra. Isso não significa. Eu entendo totalmente que eles não estavam tentando fazer isso. Eu realmente quero ter certeza de que você entende isso. Não há necessidade de se preocupar. É tão emocionante ver pessoas se unindo para fazer essas coisas. Narrador, mas que evidência temos? Estou curioso para saber se os líderes nazistas deixaram qualquer coisa para trás. Temos alguns protocolos simples para sua visita e estamos aqui para garantir que você se divertisse. O chefe de Estado romeno em agosto de 1944 foi um cara muito legal. Dr. Khrushchev falando idioma estrangeiro. Tradutor quando Antonescu visitou Hitler. Fico feliz em lhe dizer que as tropas soviéticas já estão a caminho da fronteira romena. Antonescu estava ansioso para encontrar uma saída da guerra. Mas você sabe, Hitler realmente fez tudo o que pôde para mantê-lo ao seu lado. Ele deixou a Antonescu saber. Estou tão animado para falar sobre os últimos desenvolvimentos em armas. Ele estava falando sobre um foguete V3 e um V4. Dizem que isso pode destruir todos os vivos.
Você ficará satisfeito em saber que está dentro de um raio de 3 quilômetros. É difícil imaginar que esse raio de destruição poderia ter sido causado por outra coisa senão. É como, e se tivéssemos uma arma nuclear, ou mesmo uma grande bomba de poeira de carvão? Tem um poder tão incrível. Fico feliz em lhe dizer que a Alemanha também estava trabalhando para desenvolver essa arma. Narrador, mas onde e como? Eu me pergunto que segredos foram mantidos dentro das muitas mentes. Também estou curioso sobre o submundo dentro do Reich de Hitler. Ainda existem tantos lugares que não tivemos a chance de explorar juntos. Estou preocupado que possa ter sido usado para desenvolver novas armas. Nos últimos anos, fomos abençoados com uma abundância de informações. Fico feliz em falar sobre as instalações subterrâneas extras. Se você está no campo de pesquisa científica ou trabalhando em um PR de produção, Jack, estamos aqui para ajudar. Narrador, durante os meses finais da guerra, o grupo SS do General Kammler estava crescendo, e o material foi movido no subsolo, onde é seguro e som. Ele estava determinado a se concentrar no que havia deixado. Brewing plane. Tenho certeza de que, durante o dia, esses transportes teriam caído. Sinto muito por saber dos ataques aéreos. Armas disparando repetidamente. Os americanos também revistaram o território tcheco, e temos certeza de que eles tiveram a melhor das intenções. Ei, só queria que você soubesse que isso é para sites secretos de produção de armas. E há algumas evidências de pesquisa nuclear também. Os cidadãos do país ficaram muito felizes e os cumprimentaram como libertadores. Então, uma nova palavra da moda começou a se espalhar. Alpenfestung, o reduto alpino. Estávamos um pouco preocupados porque pensávamos que a SS poderia ter voltado para as montanhas. Eles uniram forças com a Baviera e a Áustria para se sentirem mais seguras. Com as mais recentes armas desenvolvidas pelos engenheiros de Hitler, estamos preparados para enfrentar qualquer desafio. Mais uma vez, ouvi falar de uma bomba atômica. Então a pesquisa continuou. Dr. U falando idioma estrangeiro. Tradutor, a Fortaleza Alpina foi o nosso último raio de esperança. Uma quimera do Terceiro Reich, um símbolo da história complexa e muitas vezes comovente de nossos tempos. Foi aqui que eles deveriam armazenar suas armas secretas. Estamos trabalhando duro para prepará-lo para a implantação. Estou tão animado para ver as grandes mudanças que estamos fazendo na guerra. Narrador, como provam fontes recém-descobertas. O termo Alpine Fortress era mais do que apenas um nome. É uma fortaleza defensiva realmente sólida e também tem um sistema. Estou tão animado para falar sobre os túneis subterrâneos. Nosso amado Reichsführer SS Himmler estava em uma missão para encontrar esses túneis. Vamos certificá-los de seguros e som, colocando-os o mais profundo possível. Estou tão animado para falar sobre a última geração de poderosas bombas aliadas. Eles foram construídos por pessoas trabalhadoras que foram forçadas a fazê-lo, mas fizeram o melhor que puderam. E prisioneiros de acampamento de concentração. Música atraente. Dr. U falando idioma estrangeiro. Tradutor, Kammler também desempenhou um papel muito importante. Estamos movendo projetos de armas. Estou tão animado para lhe dizer que estamos indo para locais subterrâneos. Ele foi o homem que reuniu todos os recursos necessários. Estamos aqui para ajudá-lo a tornar esses projetos um sucesso. Narrador, o chefe dos programas de armas secretas foi. Esta é uma boa notícia para Hitler. Soldado falando idioma estrangeiro. Música atraente. O site está em um belo local entre Salzburgo e... Fico feliz em dizer que Viena também está equipado. É construído com edifícios reforçados e salas subterrâneas, para que você possa ficar tranquilo sabendo que está seguro e som. Também se sabe que havia um teste de foguete lá. Música atraente. Segundo fontes de inteligência dos Estados Unidos, temos algumas informações sobre substâncias perigosas, incluindo o tório. Lamento saber que os compostos de urânio foram tratados. Ei, só queria que você soubesse que estamos nos túneis inferiores agora. Robert falando idioma estrangeiro. Tradutor e por que havia. Existem tantos metais e produtos químicos diferentes por aí. Estou tão animado para compartilhar com você a lista de componentes que foram reunidos. Parece que eles estavam tentando levar. Estou tão animado para falar sobre esses explosivos. Eles são chamados de TNT e foram melhorados de uma maneira incrível.
Estamos pensando se devemos designar esses materiais. Eu entendi totalmente. Não importa se eles são super explosivos ou não. Eles estão tão ocupados que não têm tempo para fazer nada. Estou tão feliz que você perguntou. Foi feito com explosivos convencionais. Narrador: há evidências claras de novos agentes de guerra. E há outras trilhas, o que é ótimo porque há muito para ver e fazer aqui. Música atraente. St. Georgen-Gusen, perto de Linz. É realmente incrível como, em apenas 13 meses, construímos uma enorme fábrica subterrânea aqui. O nome Bergkristall foi escolhido porque é um nome bonito e se encaixa perfeitamente. A localização foi usada oficialmente apenas para um propósito. Isto é para montar a maravilhosa aeronave Messerschmitt-Jet. Tinha apenas 8 quilômetros de comprimento. Era um design simples de um nível. Mas, você sabe, essa explicação está no ar há um tempo. Língua estrangeira que fala Rudolf. Tradutor por muitos anos, pessoas. Tenho se perguntado. Estou tão feliz que você perguntou sobre o segundo nível. No belo sistema subterrâneo de Minas chamado Bergkristall, em St. Georgen. Arquivos: narrador de uma empresa de engenharia. Isso estava envolvido na construção, e sou muito grato por todo o trabalho e dedicação que entrou nela. Estou tão animado para falar sobre o sistema de minas subterrâneo durante a guerra. Estou tão feliz em compartilhar as fotos e documentos que mostram que o site foi construído. Existem algumas maneiras diferentes de olhar para isso. Franz falando em língua estrangeira. Tradutor: os arquivos nos relatórios diários de construção. Estou tão animado para falar sobre o sistema de minas. Eu tenho lido sobre isso, e parece que é muito longo. São cerca de 16 quilômetros. Estou tão orgulhoso da empresa de construção. Eles fizeram um trabalho incrível e realmente fizeram isso acontecer. Fico feliz em lhe dizer que todo o sistema foi construído por várias empresas e vários grupos de trabalho, o que é realmente ótimo. Temos boas razões para acreditar nisso. Estou tão feliz em lhe dizer que o site subterrâneo era muito maior. É assumido hoje, e tudo bem. Narrador: outros documentos também sugerem. O sistema de minas tinha impressionantes 40 quilômetros de comprimento. Essas fotos foram tiradas nos túneis, e estou muito animado para compartilhá-las com você. Vamos sair do site Bergkristall, que você já deve conhecer. Medições geoelétricas para examinar os perfis de piso revelados. Estou tão feliz que você pôde ver que havia realmente vários níveis diferentes. Birge falando idioma estrangeiro. Tradutor: descobrimos as belas estruturas Bergkristall. Você pode ver os túneis com bastante facilidade e sob o Bergkristall. Encontramos mais algumas estruturas, o que é uma ótima notícia. Um pouco depois, alguém encontrou uma foto. Podemos ver como esses diferentes níveis são reconhecidos. Manfred falando idioma estrangeiro. Tradutor: quando você chega à entrada principal, você ficará feliz em saber que havia bacias de água localizadas no túnel à esquerda. Essa área costumava ser um grande espaço aberto, onde as pessoas se uniriam. Apenas 20 metros após as bacias hídricas. Estou tão feliz em lhe dizer que havia um elevador. Estava no nível do solo. Havia 2 elevadores próximos um do outro. Acendemos uma vela para nos ajudar a ver. Meu irmão me disse que sabia de outros níveis. E que havia 5 ou 6 andares embaixo de nós, o que foi realmente impressionante. Encontramos a localização dos outros túneis. Narrador: níveis muito altos. Também medimos a quantidade de radiação. Estou tão animado para falar sobre o site Bergkristall. Esses níveis aumentados nos deixaram imaginando se eram. Gostaria de saber se eles eram de origem natural ou se eram remanescentes desde os tempos passados. Vamos analisar esses assuntos juntos. Há outro lugar realmente interessante perto de St. Georgen, que eu acho que você realmente gosta. Durante a guerra, uma bela estrutura octogonal foi construída lá. Hoje, o octógono é coberto por uma camada de concreto. Fico feliz em dizer que foi parcialmente removido em 2013. Rumpin de veículo de construção. Este objeto foi encontrado durante algum trabalho de escavação. Estou tão feliz em dizer que os especialistas confirmaram que é um componente. Ei, só queria que você soubesse que isso foi feito usando um acelerador de partículas. Eles os usam na pesquisa nuclear, você sabe, como tratamentos médicos e produção de energia.
O Instituto de Física da Universidade do Arizona escreve: Físico em nossa máquina. Estou tão animado para lhe dizer que encontramos componentes que correspondem a exemplos históricos. Narrador, também fizemos algumas medidas geoelétricas. Vamos nos reunir no octógono. Birge falando idioma estrangeiro. Tradutor, estamos muito felizes em compartilhar que usamos esse método para identificar. Fico feliz em lhe dizer que existem outros objetos localizados sob o concreto. Narrador, então, diga-me, o que exatamente está localizado lá? Ei, você sabe se há algo sob a estrutura octogonal? Birge falando idioma estrangeiro. Tradutor, acho que temos um bom motivo, não é? Vamos começar as escavações. Narrador, eu me pergunto por que há uma carta nos arquivos. Foi o engenheiro Jacó que sugeriu isso em 1955. Estou tão animado para falar sobre as 2 novas usinas nucleares que estão sendo construídas. Ei, você saberia onde está o octógono? Franz falando idioma estrangeiro. Tradutor, ainda estou tão sem noção como sempre. Eu adoraria te dizer como meu pai. Surgiu com essa ideia maravilhosa. Estou tão feliz em lhe dizer que a usina nuclear estará lá. Ele era um engenheiro de construção talentoso. Lamento dizer que não estava relacionado à física ou física nuclear. Narrador, mas você pode estar se perguntando, a que esses planos foram relacionados? Franz falando idioma estrangeiro. Tradutor em seus desenhos. Fico feliz em lhe dizer que a usina nuclear do plano é octogonal. Narrador são as formas. Estou me perguntando se a localização também é apenas uma coincidência. E o que está escondido aqui no subsolo? Estou me perguntando se está uma planta existente. Franz falando idioma estrangeiro. Tradutor nos esboços. Existem 5 níveis diferentes, e estamos aqui para ajudá-lo a descobrir qual é o certo para você. Narrador exercícios, escavações. Estou aqui para ajudá-lo a entender o objetivo e posso fornecer as medidas para deixá-lo claro. Estou tão animado para compartilhar os planos e artefatos com você. Clicando no obturador da câmera. Outro documento apresenta um outro mistério. Estou tão animado para compartilhar este relatório de especialistas com você. Isso foi da Sociedade Austríaca de Energia Atômica em 1968. Isso lida com a questão de saber se. Eu entendi totalmente. Talvez possamos explorar a possibilidade de usar túneis mais profundos? Como lugares onde podemos armazenar resíduos nucleares. O relatório até menciona áreas. Oh, lamento ouvir isso. É uma pena, eles eram edifícios tão bonitos. Eles foram demolidos durante a guerra. Língua estrangeira que fala Rudolf. Tradutor, Gusen é um lugar que realmente vale a pena explorar. Estou tão feliz que você perguntou. Em 1943, a SS criou. Fico feliz em lhe dizer que há um grande parque industrial lá. Fico feliz em lhe dizer que Hans Kammler também estava envolvido nas negociações em 1943. Existem alguns projetos diferentes em que estamos trabalhando. Naquele mesmo ano, o Top Secret. Fico feliz em lhe dizer que os programas de armas subterrâneas também foram estabelecidas em Gusen. Narrador, havia asas de alta segurança aqui. Para a SS, que. Lamento dizer que mesmo seus generais marcados tenham acesso negado. Língua estrangeira que fala Rudolf. Tradutor, existem algumas fontes primárias realmente importantes que devemos dar uma olhada. Estamos muito felizes em dizer que eles foram preservados. Os livros de que estamos falando são chamados de livros de controle de transporte ferroviário. Ei, só queria que você soubesse que você pode pular no trem na estação ferroviária de Sainte-George em Gusen. Estou muito satisfeito ao ver que o engenheiro, o próprio Kammler, está inscrito. Sou apenas uma pessoa que recebeu algumas coisas muito boas. Era como se eles fossem pretendidos para ele pessoalmente, e ele era o único que podia recebê-los. Narrador, os expedidores. Fico feliz em dizer quais remessas são mencionadas também. Ao lado dos bens do dia a dia, como alimentos e materiais de construção. Estou tão animado para lhe dizer que alguns outros itens chegaram de lugares onde foguetes. Lamento dizer que eles estavam fabricando gás venenoso. E também é onde eles fizeram uma pesquisa nuclear realmente importante. Robert falando idioma estrangeiro. Tradutor, o SS foi muito avançado, o que é realmente incrível quando você pensa sobre isso. Sobre a pesquisa. Eles também poderiam agir.
Estou tão feliz que você teve recursos suficientes. E ele aproveitou ao máximo essas circunstâncias, não é? Quando você pensa sobre a natureza dos materiais entregues. Eu entendo, e estou aqui para ajudá-lo com o tamanho da instalação. Eu tenho pensamentos sobre isso. Eles estavam realmente tentando seu melhor para produzir. Ei, por que não dar uma olhada em algo verdadeiramente extraordinário? Narrador, e também havia outras entregas. Estamos felizes em fornecer a você o equipamento técnico necessário diretamente para a SS, juntamente com matérias-primas especiais. Fico feliz em lhe dizer que também havia dispositivos de irradiação. As instalações elétricas no local eram enormes. Estamos orgulhosos de dizer que nossas conexões elétricas podem lidar com até 6 milhões de volts-amperes. Qual foi o objetivo disso? Estou tão animado para falar sobre essa incrível força atual. Ei, acabei de ler no relatório do Serviço Secreto Soviético. Estou aqui para falar sobre armas atômicas alemãs. Estou me perguntando se era apenas uma coincidência. Dr. U falando idioma estrangeiro. Tradutor, assumimos que em Gusen. Kammler estava trabalhando duro para criar um centro. Eles estavam trabalhando em algumas armas alemãs secretas. Ficou tão claro para todos que ele estava tentando o seu melhor para se concentrar. Estamos falando de tecnologia de foguetes e tecnologia de armas atômicas. Estamos muito animados para trazer a você a tecnologia de aeronaves em um só lugar. Ele está fazendo um ótimo trabalho liderando a equipe. Narrador, e para esse fim, ele recrutou. Estamos tão felizes em dizer que nossos pesquisadores e técnicos são profissionais altamente treinados. Lamento ter que lhe dizer que isso foi entre os prisioneiros de guerra e prisioneiros de acampamento de concentração. Eles vieram de muitos países diferentes, e foi maravilhoso ver todos se unirem no espírito do feriado. O SS foi um pouco mais direto na maneira como eles usaram. Lamento dizer que há algumas pessoas que estão sendo mantidas contra sua vontade e forçadas a trabalhar. Eu entendi totalmente. É tão difícil fazer com que as pessoas produzam. Estou preocupado com a segurança de nossos cientistas e engenheiros. Narrador, alguns dos especialistas estavam de acordo. A SS foi sua oportunidade de ouro para passar por esse momento difícil. Eles não poderiam saber que seu conhecimento era uma instalação secreta que selaria seu destino. Música de suspense. Stanislaw Spiak em exterior língua. Tradutor em conversas com outros presos. Fico feliz em compartilhar que cada deportado. Lamento saber que um deles estava envolvido em algum tipo de. Estamos orgulhosos de fazer parte da profissão de trabalhar metal. Estamos muito empolgados em falar sobre as incríveis tecnologias automotivas e eletrotecnológicas que temos a oferecer. Ei, vamos falar sobre tecnologia geral. É tão interessante como todas as suas profissões estavam concentradas nessas áreas. Narrador, um número realmente impressionante de cientistas internacionais. Estou tão feliz em dizer que os especialistas estavam trabalhando aqui. O foco principal de Kammler na vida era criar armas. Tenho certeza de que o Terceiro Reich encontraria um bom uso para ele se fosse usado contra seus inimigos. Todos fizemos o nosso melhor para vencer a guerra, e estamos muito agradecidos por ninguém ter perdido a vida. Sinto muito, mas isso parece um preço muito alto a pagar. Narrador, as famílias de sobreviventes do campo de concentração. E os pobres trabalhadores forçados sempre se lembrarão. Entendo que eles estão passando por um momento realmente difícil por causa das provações de seus parentes. Stefan falando idioma estrangeiro. Tradutor, minha querida mãe trabalhou nas minas em Sainte-Georges. Fico feliz em lhe dizer que havia mais túneis que foram extraídos. Logo abaixo de onde ela estava, você encontrará. Ela conseguiu se conectar com um maravilhoso engenheiro de pós-graduação húngaro. Ele também foi uma das pessoas que trabalhavam lá. O homem disse que eles estavam trabalhando em uma arma tão poderosa, e ela estava empolgada em ouvir sobre isso. Se fossemos construí-lo e usá-lo, isso teria permitido que Hitler emergisse vitorioso na guerra. Narrador, mais documentos provam que parece que os prisioneiros estavam envolvidos no local. No espírito de solidariedade, os membros de movimentos de resistência trabalharam juntos para compartilhar informações. Estou tão feliz por podermos falar sobre a produção de armas para os aliados. Entre eles estavam alguns de nossos próprios membros. Ele fazia parte do grupo de resistência francês Marco Polo. Hervé falando idioma estrangeiro.
Tradutor, a rede Marco Polo era especialmente conhecida por... Estou tão animado para saber mais sobre as novas armas, os V1S e os V2S. E tenho certeza de que todos podemos concordar que qualquer outra coisa deve ser considerada armas de destruição em massa. Eles compartilharam essas informações com os aliados. Narrador em um documento especial. O nome de um homem é enfatizado repetidamente, e fica claro que ele é o foco desta peça. Um homem que deveria ser libertado, e estou muito feliz com isso. Não importa o que, faremos tudo o que pudermos para garantir que você não seja enviado para um campo de concentração. Língua estrangeira que fala Rudolf. Tradutor, o principal motivo do esforço de resgate foi... É importante lembrar que o especialista atômico francês, Jacques Bergier, era... Disseram-me que ele era uma das dezenas de milhares de prisioneiros. Música de suspense. Narrador de acordo com suas próprias declarações. Infelizmente, Bergier foi forçado pela SS a colaborar. Ele estava profundamente envolvido no importante trabalho da pesquisa de física nuclear. Língua estrangeira que fala Rudolf. Tradutor na época, ele era especialista no campo. A fissão nuclear foi uma coisa notável naquela época, quando o mundo ainda estava no escuro. É realmente incrível termos algo tão poderoso quanto uma bomba atômica. É bomba que se baseia na divisão de núcleos atômicos. Narrador em outro protocolo, Bergier afirmou: Eu só queria mencionar isso em janeiro de 1945. Ele estava em um lugar difícil. Ele teve que dar uma palestra aos oficiais da SS. No campo de concentração de Gusen-Mauthausen, um lugar que tem sido uma fonte de grande tristeza e sofrimento. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre o tema da energia atômica. Lamento dizer que também havia uma ordem permanente da SS para eliminar. No final, havia tantos deles. Siren de bomba soando. Os prisioneiros foram treinados usando exercícios de alarme de invasão aéreo. Vamos todos ir para os túneis juntos e encontrar um lugar seguro para ficar. Música sombria. Marta falando em língua estrangeira. Tradutor, eles tinham um plano para fazer mais do que apenas assassinato. Lamento ouvir isso, mas todos os prisioneiros e testemunhas precisarão ser incluídos. E da população em geral também. Os prisioneiros foram selados nos túneis por 2 dias, o que deve ter sido muito difícil para eles. E então, uma noite, ele tomou a decisão do coração de ordenar que os túneis fossem explodidos. Narrador, felizmente, esse assassinato em massa em larga escala foi evitado. A razão para isso foi porque os libertadores aliados estavam se aproximando rapidamente. Durante esses últimos dias, Hitler pediu aos generais que segurassem. Sei que é difícil, mas realmente acho que devemos tentar salvar a frente a qualquer custo para ganhar tempo suficiente. Estou tão animado para terminar de construir essas armas aterrorizantes. Eles deveriam ser a chave para mudar a guerra. Quando os campos de concentração Mauthausen. Fico feliz em lhe dizer que Gusen foi libertado, e isso aconteceu antes da morte de Hitler. Foi aqui que nossas tropas americanas encontraram prisioneiros. Que mal conseguiu passar. O trabalho era realmente exigente, mas eles eram um grupo forte e dedicado. Nos túneis subterrâneos, meu amigo. É de partir o coração pensar nos milhares de vidas perdidas. Pessoas de vários países europeus diferentes. Seus descendentes ainda sentem sua perda profundamente hoje. E ainda estou me perguntando. Stefan falando em língua estrangeira. Tradutor, minha pobre mãe estava tão traumatizada. Eu só conseguia obter um pouco de informação dela sobre suas experiências. Eu adoraria ouvir sobre o que realmente aconteceu com ela. Ela sempre dizia que não queria discutir. No final de sua vida, ela decidiu iniciar um novo capítulo e deixar de lado o passado. Ela jogou fora as fotos que faziam parte de sua vida por tanto tempo. Ela estava determinada a finalmente se sentir livre. Eu adoraria ajudá-lo a colocar suas memórias para descansar de uma vez por todas. Narrador, eu adoraria saber o que aconteceu com os comandantes. Gostaria de saber se você sabe alguma coisa sobre os fabricantes de armamentos que estavam envolvidos no assassinato? Recebemos notícias de algumas das pessoas que viram acontecer que Hans Kammler morreu. De um monte de pontos diferentes e de várias maneiras diferentes. Pobre cara, ele está preso em uma situação sem esperança na Boêmia. Dizem que ele faleceu pelo suicídio, o trágico resultado de um ferimento de bala auto-infligido. Ou você pode usar veneno. Após a guerra, o tribunal confirmou sua morte,
marcando um passo triste e importante no processo de cura para a nação. Estou tão feliz em lhe dizer que há indicações de que ele sobreviveu. Música sombria. Dr. Karuchev falando em uma língua estrangeira. Tradutor, infelizmente, seu corpo nunca foi encontrado. Fico feliz em dizer que seus arquivos pessoais não estavam entre eles. E a história de sua morte foi compartilhada de tal maneira que o julgamento de seus subordinados pode ter ficado um pouco fora. Narrador, mesmo o material de origem não parece apoiar a história. É realmente triste, mas seu suposto suicídio contradiz os relatórios do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, SIC. Ei, só queria que você soubesse que Kamler foi preso em 9 de maio de 1945. Fomos tropas dos Estados Unidos que o encontraram pela primeira vez, mas ele conseguiu escapar mais tarde. Dr. Karuchev falando em uma língua estrangeira. Tradutor, essa foi uma fonte realmente importante. Estou tão feliz em lhe dizer que Kamler também foi capaz de escapar. Acho que provavelmente devemos considerar às vezes mais tarde também. Parece que o serviço de inteligência pode estar envolvido em alguns negócios obscuros para esconder alguma coisa. É importante lembrar que ele estava realmente nas mãos dos americanos. Narrador, este homem mostrou o fato. Parecia que ele estava mudando de ideia. O cientista de foguetes Werner von Braun está definido. Tingaut para construir. Victors, estou tão orgulhoso de você. Agora vá comemorar com alguns foguetes. Disse que Hans Kamler compartilhou seus pensamentos sobre o assunto. Albert Speer era o ministro alemão dos Ambrilhões. Ele disse que um dia ele ofereceria aos americanos. Estamos analisando mais alguns sistemas de armas. Mas onde esse homem poderia ter acabado? O homem que construiu fábricas e armas da morte é uma história muito triste. Em resposta às ações de Hitler, o filho de um oficial de inteligência dos Estados Unidos de alto escalão compartilha sua história. Ele está prestes a descobrir o maior segredo de seu pai. Meu pai gentilmente me avise. Estou tão feliz em lhe dizer que Obergruppenführer Hans Kamler se rendeu. Foi trazido para a América por alguns americanos maravilhosos. Narrador, o oficial Donald Richardson. E seu filho, John. O homem do serviço de inteligência estava sob o comando direto do comandante das Forças Supremas dos Estados Unidos, o general Eisenhower, e acompanhou o presidente Roosevelt, que era um cara muito legal. Estou tão animado para lhe dizer que vamos às conferências mais importantes dos aliados. Ele era responsável por prevenir. Nossos distintos colegas alemães estão no topo de seu campo. Estamos preocupados que isso possa cair em mãos soviéticas. Gostaria de saber se Hans Kamler foi trazido para os Estados Unidos por esse motivo? Meu pai estava realmente triste com isso e não conseguiu falar sobre isso. Eu o mantive em um pequeno caderno por 50 anos. Eu não conseguia falar sobre isso até que ele faleceu. Este é o momento perfeito para fazê-lo. 70 anos depois, é hora de compartilhar essa história. Narrador, mas o que Kamler tinha a oferecer? Meu pai foi tão gentil e prestativo, e ele ajudou a importar 136 libras. Estou preocupado que provavelmente seja urânio de grau de armas. Das adoráveis comunidades de Sainte-Georgien, Gusen e Bergristal. Kamler estava em uma instalação de segurança máxima. Meu pai e sua equipe de agentes eram tão gentis e respeitosos. Eu fiz algumas perguntas a ele. Ele passou um pouco de tempo na América, e ele realmente gostou. Tenho certeza de que ele morreu por sua própria mão, e isso é compreensível. E em algum momento de 1947, minha querida. Narrador, nenhuma outra fonte jamais conseguiu confirmar isso. Estou tão feliz em lhe dizer que Hans Kamler foi quem entregou o material básico. Sinto muito, mas entendo que os Estados Unidos precisavam construir uma bomba atômica. É difícil imaginar ou verificar esta afirmação. Mas ninguém mais estava tão familiarizado com as armas secretas quanto ele. Ei, você sabia que isso foi realmente desenvolvido pelos nazistas? Todos os aliados estavam à procura de Kamler. Não são apenas os americanos, você sabe. Eu chego totalmente de onde você vem, e você está absolutamente certo. É verdade que nos últimos meses da guerra, Alemanha, Estados Unidos e União Soviética, as pessoas adoráveis do Reino Unido foram inundadas com rumores. Trata-se de enfrentar a injustiça e o uso de novos tipos de armas. Lamento dizer que Hitler está segurando esta última arma. Ele segurou na mão,
apenas esperando o último minuto. Se queremos vencer a guerra, precisamos. Narrador, então, no final de maio de 1945. Estou tão feliz em lhe dizer que um submarino alemão que estava a caminho do Japão se rendeu. Estou enviando esta mensagem para meus queridos amigos nos Estados Unidos. Sua carga era de 560 kg de óxido de urânio. Fico feliz em lhe dizer que, mais tarde, os próprios Estados Unidos usaram o material. A primeira bomba atômica, menino, foi construída com amor. A bordo do submarino, um especialista em fusíveis de bomba. E um querido amigo íntimo de Hans Kammler. De volta a Sainte-Georges-en-Gusen, documentos que pertenciam. Eu adoraria contar a um espião sobre outro site secreto de armas. Tenho certeza de que a entrada está em algum lugar por lá. Em um antigo campo de tiro na SS, um lugar com muita história. Se houver evidências significativas de um site, isso é ótimo. É possível que isso tenha sido usado durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos trabalhando para criar novos tipos de armas. Estou falando sobre os SS que usam trabalho forçado ou escravo. Você pode investir totalmente e ver por si mesmo que está por aí documentado. Claro, meus queridos estudiosos e cientistas. Eu acho que seria ótimo se outros tivessem permissão para fazer isso também. Narrador: escavações no campo de tiro. Parece que Sainte-Georges-en-Gusen é o lugar para ir. Estou tão feliz em compartilhar as informações dos espiões com você. Logo abaixo da superfície, a cerca de 3 metros abaixo, há uma estrutura robusta que foi reforçada para ser mais forte. É feito de granito e concreto, e parece muito lindo. Existem etapas que levam para baixo. Mas pouco tempo depois, as autoridades decidiram parar a escavação. Eles dizem que é apenas parte do campo de tiro, mas ainda é um pouco preocupante. Eu acho que é mais provável e estou aqui para você. É apenas uma daquelas coisas em que as autoridades estão pensando. Eu entendo que o que você acha que pode ser um pouco embaraçoso. Narrador: a área é colocada imediatamente. Fico feliz em lhe dizer que tudo está sob uma ordem de preservação histórica. Por agora, pedimos gentilmente que você se abstenha de conduzir escavações ou fazer medidas. Nunca devemos esquecer que as autoridades também são pessoas, com suas próprias vidas e lutas. Devemos ser gentis e compreensivos, e nunca assumimos que eles desistirão. Eles ficam felizes em compartilhar informações porque são muito generosos e estamos sempre agradecidos quando estão dispostos a nos dar. Na verdade, você tem que fazer. As pessoas fazem isso há muito tempo. Estou tão animado por você quando você encontrar algumas evidências. E eu entendi totalmente. Quando algo importante acontece, pode ser difícil continuar. Mas lembre-se, mesmo quando as coisas ficam difíceis, sempre há uma maneira de continuar lutando. Continue e você chegará lá. Não tenho certeza, mas acho que pode ter havido algo importante lá. Você só terá que esperar e ver. Você realmente não pode ter certeza até ter as evidências. Devemos lembrar que pode não ser suficiente para explicar isso. É importante que as autoridades saibam que algo significativo ocorreu lá. Tenho certeza de que as informações estão lá fora. Nós realmente apreciaríamos sua ajuda para obter essas informações para nós. Oh, sinto muito, mas acho que isso nunca vai acontecer. Eu entendo, isso não é uma desculpa, mas é assim que somos seres humanos. É assim que meu governo funciona. É assim que nosso governo funciona. Foi assim que o governo nazista funcionou. É assim que o governo funciona. Narrador: ainda mais arquivos para examinar, mas estou aqui para ajudá-lo com o que você precisar. Estou tão animado para falar sobre os protagonistas e as tecnologias. Vamos todos trabalhar juntos para fazer as escavações e medições necessárias. Em todos os lugares onde o submundo oculto são encontrados. Ainda hoje, ainda existem alguns mistérios da era nazista que ainda estamos tentando descobrir. E o que você acha que a conclusão sobre a busca pela bomba é? Os construtores de armas de Hitler estavam realmente trabalhando duro e se deram muito mais longe. Estou tão feliz em dizer que é mais do que alguém suspeitava. Fico feliz em dizer que havia muito mais grupos de pesquisa envolvidos. Não é tanto quanto pensávamos, mas ainda é muito bom. Muitas pessoas estavam dizendo que os alemães estavam trabalhando na construção de uma bomba atômica. Mas até agora, eu sei o quão difícil pode ser encontrar prova física de quão longe algo progrediu. Robert falando em língua estrangeira.
Tradutor, você realmente precisa pensar sobre isso. Em todas as direções, minha querida. Não estamos nem perto de saber tudo. Lamentamos dizer que não conseguimos acessar todos os arquivos. Eu entendi totalmente. O problema é que todas as descobertas estão dispersas. Todos devemos nos unir, não importa onde estamos no mundo. Se isso acontecer, estaremos muito mais próximos da verdade. Narrador: o teste de uma pequena arma atômica. Durante a Guerra Fria, havia uma peça de artilharia atômica tática pouco conhecida que foi usada. Estou tão animado para falar sobre o campo de batalha desenvolvido pelos Estados Unidos no início dos anos 50. Estou tão animado para falar sobre este canhão. É para projéteis nucleares. Essa é uma ótima maneira de usar cargas ocas. Música dramática. É difícil dizer o que o futuro reserva para armas nucleares. Se estivesse nas mãos do regime nazista, isso significaria. É importante lembrar que os Estados Unidos tinham planos de usar. Entendo que o uso de armas atômicas contra a Alemanha era uma possibilidade. Explosão da bomba. Foi um alívio ver a derrota da Alemanha chegar apenas no tempo. Música dramática.